Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho a qual escreveu Dr. Lucas, capítulo 2. Evangelho a qual escreveu Dr. Lucas, capítulo 2, versículos 40 e o 52, que nós vamos ler. Fique de pé em nome de Jesus. Evangelho a qual escreveu o Dr. Lucas, capítulo 2. Vamos ler dois versículos, os versículos 40 e o 52. Quem se encontrou, se coloque de pé. Amém? Amém? Diz assim a poderosa palavra do Senhor. E o menino crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 52. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. No tempo 3, repita os versículos 40 e os 52. 1, 2, 3. Fique de pé, pegue na mão do seu irmão que está ao seu lado. Segure na mão dele. Dê uma apertadazinha com carinho. E você vai dizer uma palavra profética para ele no tempo 3. A palavra profética é: vai crescer. 1, 2, 3. Profetize. Vai crescer. Tome o seu assento. Queria até dar um tempo, pastor Júlio, a estes dois versículos, a qual vejo que o Dr. Lucas vem escrevendo sobre crescimento. E inchaço não é crescimento. Amados e queridos irmãos, os dois versículos que nós limos, vem falando que o menino crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre eles. Eu vejo que hoje, na presença do Senhor, vejo que hoje nas igrejas há uma briga muito grande para estar subindo em cima de altar. Eu vejo que é uma briga muito grande para estar pegando no microfone, para estar falando algo, para estar louvando. Há uma briga muito grande dentro de igreja. Isso não é agradável aos olhos de Deus. Isso desagrada a Deus quando Deus olha para um altar, vê dois obreiros discutindo. Um querendo ser melhor do que o outro. Um dizendo que louva melhor do que o outro dizendo que prega melhor do que o outro. Membro que diz que é melhor do que o outro. Isso não agrada a Deus. Tem pessoas que em vez de crescer, estão inchando. Não estão crescendo. Paulo vai dizer ao 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 19. Querido, quando você estiver buscando, quando você estiver crescendo, que quiserem jogar um balde de água fria em você, dizer que você não vai conseguir, não vai se decepcionar com o que vão falar contra você. Porque Paulo disse aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que Deus vai olhar para Paulo e vai dizer a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você está fraco, querido, se fortaleça. Se você está fraco, busque a presença de Deus. O vazio que se encontra em você, Deus vai preencher. E também Pedro vai dizer, pastor Júnior, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18: antes cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Eu vejo que Deus não se agrada quando olha para um altar que vê obreiros que não estudam, que não buscam, que não procuram ter a vida no altar. Membros que não buscam, estão sem vida no altar. Crentes que estão inchando, não estão crescendo.
de conta. Aí querem ser o bonitão, querem ser o gostosão. Querem estar subindo em cima de altar, se apresentando para os outros. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Olha o que Paulo está dizendo. Procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra de Deus. Obreiros reprovados. Vejo hoje, pastor Júnior, evangelista Rogério, que tem muitos obreiros reprovados por Deus. O porquê estão reprovados? Porque estão deixando de buscar, porque estão deixando de olhar o alvo, estão querendo aparecer para o homem, não estão querendo fazer para Deus. Diz que está fazendo para Deus, mas não estão fazendo para aparecer diante dos homens. Isto não agrada a Deus, isto reprova. Este obreiro, ele está aprovado. O obreiro reprovado, se ele é chamado para pregar meia hora, ele não prega 15 minutos, mas tem o obreiro aprovado. Deus aprova o obreiro, tem obreiro aprovado. Deus gosta de obreiro aprovado, Deus gosta. Quem pode dar glória a Deus por isso? O obreiro aprovado, ele tem palavra, ele tem caráter, ele não passa vergonha em congresso. Onde ele chega, ele é bem recebido. Esse é o obreiro aprovado por Deus. Ele não tem por que se envergonhar. Deus aprovou ele. Querido, procure apresentar-se diante de Deus como obreiro aprovado. Paulo vem deixando bem claro a Timóteo: apresenta-se diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e maneje bem a palavra da verdade. Eu vejo o pastor Júnior, que tem os próprios profetas se enganam. Os profetas se enganam. Escute isso. Nem todos que o homem escolhe é escolhido por Deus. Nem todos que o homem escolhe é escolhido por Deus. Nós vamos ver no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Está lá o profeta Samuel, mas Jessé, lá na cozinha da casa de Jessé, quando entra Eliabe, todo bonitão, Samuel vai olhar para ele e vai dizer: certamente está perante o Senhor o seu ungido. E Deus vai dizer: ei Samuel, não é Eliabe, é Davi. Talvez Samuel ficou pensando: eu sou profeta. Então disse: você é profeta, mas eu sou Deus. Você é profeta, eu sou o que escolhe os profetas. Não é esse, é Davi. É Davi, o escolhido é Davi. Os profetas também se enganam. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: aquele que é escolhido por Deus, quem rejeita, rejeita em vão. Porque uma vez que Deus levanta, ninguém abaixa. Uma vez que Deus exalta, ninguém humilha. Uma vez que Deus capacita, ninguém tira a honra que Deus deu. Quando Deus aprova, pode se levantar quem quiser. Mas foi Deus que lhe aprovou. O profeta se engana. Samuel se enganou. Eu vejo que os dois versículos da qual nós limos vem como uma notícia. O menino crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava com ele. A primeira notícia perturbou o rei Herodes. E Herodes ficou perturbado. Uma notícia muito agradável. O menino nasceu. E no segundo versículo que nós vimos, ele crescia e se fortalecia. Olhe para o irmão que está do seu lado. Jesus nasceu, cresceu e venceu. Agora pegue o seu dedinho de profeta, aponte para ele e diga: você nasceu, está crescendo, está vencendo. Deu glória a Deus, deu glória a Deus, deu glória a Deus. A notícia perturbou Herodes.
levantou. E tem a segunda notícia, que ele foi se fortalecendo. Temos a terceira notícia. É a terceira notícia. Se naquele tempo tivesse a tecnologia que tem hoje, ela tinha bombado naquele tempo. A notícia que Jesus deu, pastor Júnior, o diabo não gosta quando a gente fala isso. Quando Jesus deu essa notícia, que a gente fala isso, eu vejo que o diabo não gosta. A notícia que Jesus vai dar, a terceira notícia, está no Evangelho a qual escreveu João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim encontre paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Eu vejo que até os homens de Deus venceram na desvantagem. Nós vamos ver Davi na desvantagem. Olha o tamanho de Davi para o tamanho de Golias. Golias era grande, Davi era pequeno. Davi estava na desvantagem, mas Davi venceu. Vamos ver também o próprio Elias. A história de Elias é muito linda, é muito bonita. Elias encontrou-se com Obadias. Obadias dá um recado lá para o rei Acabe. Pede para ele ajuntar todo Israel lá no Monte Carmelo. E também pede para ele levar aqueles 450 profetas de Baal. E pede para levar mais aqueles 400 profetas de Asséria, a qual come na mesa de Jezabel. Olha a diferença, olha a desvantagem. Era Elias contra 850. Era Elias contra 850. E na desvantagem, Elias venceu. Olha a história de Elias. A história de Elias é muito bonita. Elias está lá em cima do Monte Carmelo. Estão todos reunidos. Aquele povo, aqueles profetas começaram a clamar por Baal. Elias ficou lá sentado, zombando. Elias estava zombando da cara deles. A Bíblia diz que Elias vai falar. Talvez ele esteja dormindo. Talvez Baal esteja dando uma volta. Talvez Baal esteja passeando. Ei, escute isso. A Bíblia vai dizer que quando eles terminaram de oferecer ao sacrifício, que nada aconteceu, Elias se levantou. Agora é a minha vez. Elias chama o povo para perto dele. Elias conserta o altar, faz tudo direitinho. Elias faz uma oração. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, neste momento te manifesta no nosso meio. Mostra para esse povo que o Senhor é Deus. Deus respondeu por fogo. Olha aqui na desvantagem. Na desvantagem, Elias vai dizer: pega esses profetas tudinho. Pega eles tudinho. Elias mata todos, pastor Júnior. Na desvantagem. Elias vai olhar para o seu moço e vai dizer: moço, sobe lá em cima. Olha o que é que tu vê. O moço sobe lá em cima e não vê nada. O moço chega, Elias, eu não vi nada lá em cima não. Elias, sobe só mais 7 vezes lá em cima e tu vai ver algo. Quando aquele moço sobe lá em cima, ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele vai dizer: Elias, eu vejo uma pequena nuvem, Elias, é do tamanho da mão de um homem. Aí Elias vai dizer: é um sinal. É um sinal, que está esse? É que a tua chuva vai descer. Vai descer. Elias manda o jovem dar o recado a Acabe. Diz: Acabe vai subir para ele comer e ele beber, porque está vindo uma chuva muito abundante. Ei, a Bíblia diz que Acabe subiu, comeu, bebeu. E Elias mandou dizer para ele: diga a ele que ele prepare o carro dele, para que a chuva não pegue ele. Ei, na desvantagem, a Bíblia vai dizer que Elias saiu correndo. E Elias mandou ele preparar o carro. Ei, Elias saiu correndo. Acabe foi no carro. Elias correndo e Acabe em um carro. Olha a desvantagem. E quem chegou primeiro ao deserto de Israel? Aí, Elias chegou primeiro. Elias chegou primeiro. Olha a história de Moisés. A história de Moisés é bonita. Deus chamou Moisés e disse: Moisés, vai lá no Egito, tira o meu povo de lá. Moisés foi lá no Egito, tirou o povo. A Bíblia diz que eles saíram